Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio de Palavras na Mesa, pelo Cinesp. Eu sou Egli, sou diretora aqui do Cinesp, sou uma pessoa branca, estou de cabelo preso hoje, estou de óculos, mexi no microfone e estou de macacão. Eu vou pedir para minha parça, que é minha parceira de episódio, para também se apresentar. Oi, boa tarde. Eu sou a Edilene, também componho a diretoria do Cinesp. Sou assistente de diretor de escola e sou uma mulher preta, cabelos castanhos, escuros, presos. Estou com um vestido com estampa rosa e preto e usando óculos. E passo a palavra para a nossa... Hoje é com grande prazer que a gente recebe Verinha Conelli para falar com a gente sobre saúde mental. E eu vou pedir para você, Verinha, se apresenta para a gente, por favor. Eu sou Verinha Conelli, sou psicanalista, eu sou diretora do Instituto Geral de Psicanálise, faço uma pesquisa com parentalidade, fiz o meu doutorado em psicologia escolar e eu sou uma mulher branca, de cabelos brancos, curtos, e não uso óculos, mas estou de camisa preta. Então, tá bom. Então, vamos começar. Verinha, me fala, eu precisava saber, o que é saúde mental? O que é esse adoecimento que parece que está aumentando em todo o mundo, no nosso globo, mas principalmente com o nosso gestor? O nosso gestor é o que acompanha? É o diretor da escola, é o assistente de direção, é o coordenador pedagógico, é o supervisor, mas acho que é geral, né? Não é só da escola, né? Mas e como que a gente pode? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar com isso, que isso não ocorra? Eu queria escutar um pouco. Então, o termo saúde mental, ele começa a ser utilizado mais recentemente. As pessoas tinham muito medo de falar de saúde mental porque achavam que quem não tinha saúde mental era louco, né? Então, não é tão longe o tempo que a gente pensava, vai no psicólogo, é maluco, né? Essas coisas meio antigas, né? Mas ele começa a ser usado para se pensar políticas públicas, formas que a gente possa pensar socialmente para melhorar o psiquismo humano. Só que a psicanálise ela tem uma visão muito própria da questão da saúde mental, que é um pouco paradoxal, né? Então, para o psicanalista não existe... É curioso, né? Porque eu sou chamada para falar sobre saúde mental direto, mas para a psicanálise não existe saúde mental. A gente usa esse termo para conversar com outros profissionais de outras áreas. Por que não existe? Porque tem um lugar para a psicanálise que acredita que o ser humano ele tem um quê sempre de psicopatológico. O que quer dizer isso? Não é psicopatológico em termos da depressão, das doenças que a gente conhece da ansiedade, mas a gente tem um patos, a gente tem uma paixão, uma relação com a vida que é sempre um pouco passional. Isso significa que a gente sempre sofre um tanto. Então, por que para a psicanálise a ideia de saúde mental é esquisita? Porque faz supor que a saúde mental seria um lugar onde não há sofrimento. Você está saudável, certo. Você chega numa certa normalidade, numa estabilidade, no equilíbrio, numa iluminação, se a gente preferir, né? A pessoa fica equilibrada. Não existe isso para a psicanálise. Normal sempre. Não tem. Não tem de perto, na psicanálise ninguém é normal, como já diz o Caetano. Mas, então, para a gente, o que tem sabendo que nós somos seres que sofremos, porque nós sabemos que vamos morrer, porque nós sabemos que estamos envelhecendo, porque nós perdemos as pessoas que a gente ama, porque a gente ama e amar faz sofrer, enfim, porque a vida não é fácil para ninguém, mesmo quando ela é fácil nas condições materiais, ela é sempre densa, né? A gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma para não adoecer. Então, o que está em jogo aqui? O sofrimento para o humano está dado, ninguém escapa. Porque sendo humano a gente sofre por essas questões de saber que vai acabar, que vai morrer, enfim. Mas você não precisa adoecer. O que está acontecendo hoje é que diante do sofrimento humano a gente tem adoecido muito. Ou seja, a gente tem perdido os recursos para lidar com o sofrimento da vida sem adoecer. Acho que isso que é mais comum. A gente está apostando nos cavalos errados na hora de cuidar da saúde mental. A gente está lidando de um jeito muito ruim com o próprio sofrimento. E a gente está lidando com a vida com muito pouca sabedoria. Então, quando você pensa, hoje, acho que a gente nunca adquiriu tanta tecnologia e tão pouca sabedoria ao mesmo tempo, né? Tão pouca capacidade de observar o que realmente é importante para o ser humano.
né? Então, acho que a gente pode começar uma conversa também por aí, pensando, por que hoje que tá tão difícil? Bom, não é só a gestão na escola. Acho que a escola é curva de rio, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a vida da gente se tornou muito insalubre, a própria estrutura do estilo de vida que a gente leva. Muita cobrança, né? Muita cobrança, tudo é dinheiro, tudo são bens, é o que você faz, tudo é aparência, tudo é... Aparência. Né? Assim, as pessoas não querem saber quem você é, as pessoas querem saber quem você aparenta ser, né? E isso cria uma falta de reconhecimento pessoal, uma sensação de impostor, que se fala muito, né? Então, a gente vive tempos adoecedores, eu diria. Até a rede social, né? É tanto que a pessoa quer o like, não quero que alguém... Quem que viu isso aí, né? Então, põe foto, põe... E realmente é uma coisa que... Né, tem efeitos adoecedores. A questão do like adoece as pessoas, né? Porque elas não têm likes, elas deprimem, né? Vivem muitas vezes uma vida... Mostram, né? Uma vida que muitas vezes não é a vida que elas têm, real, né? É a vida real. Sim, a vida que elas gostariam de ter, e às vezes nem é que elas gostariam, é mais um produto, né? Mais uma ideia de uma vida, que quando você chegar lá também não era isso. Então vamos por aí, vamos ver o que a gente pode fazer. nos oriente. Então, o que a gente pode fazer, né? Quer dizer, nós somos sujeitos que... Nós dependemos da palavra, né? Eu adorei o nome do nosso encontro aqui, Palavras na Mesa. Nós somos seres de palavra, ou seja, a gente precisa de narrativas, a gente precisa de histórias, a gente precisa poder contar a nossa história e ter alguém que nos escute e reconheça a nossa história, né? Por isso que a gente gosta tanto de literatura, de cinema, de novela, né? Porque as histórias não contam só os personagens, elas nos contam. Então, a possibilidade de diálogo, de uma escuta, na qual você fala quem você é e se reconhece na escuta do outro, é uma das coisas mais curativas que a gente tem. Mas hoje as narrativas são muito... É tudo muito fake, né? Se a gente for pensar. Você vai na rede social, você faz uma edição do teu dia. Só os melhores momentos, só os melhores momentos. Você não tem os... Né? E quando você fotografa, parece que tudo é lindo. Só bonito, né? Exatamente. Mas não tem uma narrativa mesmo da tua história, de intimidade. Você pode mostrar coisas extremamente íntimas. Minha cama... Às vezes até a vida sexual, o que comeu naquele dia, mas não quer dizer que você está transmitindo a tua intimidade, o que você sente, o que você pensa, de fato, numa relação íntima com o outro, ou seja, onde tem confiança, tem troca mútua. Isso é adoecedor. Perder esse recurso é o que mais nos adoece. Sim. E trazendo esse adoecimento para as condições de trabalho... a necessidade de você atender às cobranças dos outros, né? Eu acho que a gente observa muito as dificuldades no trabalho em lidar com as exigências, o que se espera, né? Muita cobrança de produtividade, de você lidar, às vezes, com o outro e sendo que você não está bem consigo, né? Então, mas a gente vive um momento que as próprias os limites, as bordas, a barreira, né, entre a vida privada, a vida do trabalho, a vida pública, elas se borraram totalmente, né? Então, por exemplo, você tem, com a entrada da internet, eu acho que tudo que a gente conversar, a gente tem que pensar antes e depois da Idade Mídia, porque com a Idade Mídia, as relações foram totalmente atravessadas, não tem mais. É como se a gente tivesse começado a usar a luz elétrica, não tem volta, né? Depois que ninguém vai voltar para um tempo sem luz elétrica, mas a gente ainda é uma geração que lembra de um antes, né? Nós três aqui lembramos, somos, né? Mulheres com uma certa idade, né? Então nós lembramos de um antes da internet. E isso não vai acontecer assim que a gente morrer, já não vai ter mais uma geração que lembra. Então, a gente está exatamente no meio de caminho de uma experiência brutal, que é a internet, e que teve um impacto em todas as áreas, mas que no trabalho também. Então, o Zap rompeu as barreiras. Não tem mais horário do trabalho. Você pegou o celular, você já está vendo os e-mails, você já está... Tem uma... E assim, com a questão da pandemia,
que nos empurrou para o Zoom e antecipou em uma década o uso das mídias, dessas mídias, aí as barreiras acabaram, porque o trabalho entrou dentro de casa, os professores ficaram em casa, dando aula para os filhos dos outros e vendo os filhos tendo aula com outras pessoas, né? Então, as reuniões de Zoom e tudo que foi feito rompeu as barreiras, né? Então, é quase impossível teu chefe não te dar um zapzinho para resolver um negocinho totalmente fora do horário e você responder. Porque se você não responder, né? Então... e as métricas, elas ficaram muito pautadas por comparações muito irreais, porque na internet você compara ários com bulgários como se fosse a mesma coisa, né? O que se vive em outro país, o que se produz não sei aonde, as realidades de outros lugares, né? Sempre uma comparação muito, muito ostensiva e muito idealizada, né? E a gente foi vendo, acho que na esfera do trabalho mesmo, na escola pedagógica, da comunidade escolar, acho que o efeito foi devastador, em vários sentidos, né? Tanto das cobranças, quanto de como ficaram mais difíceis as relações interpessoais. E a escola é um dos poucos lugares onde as relações interpessoais são o centro da questão. Porque hoje em dia, até no hospital, as pessoas seguem protocolo. Né? Você sabe, entrou o paciente tal, ele é um número. O que você vai fazer é protocolar. Caixinha. Então, não tem aquela relação. O médico tenta ser o mais isento possível para poder fazer o melhor protocolo para uma pessoa que entrou com uma dor de rim. Na escola, não. Não dá para trabalhar protocolarmente com uma criança. Você tem que ter um contato próximo, de intimidade, de escuta. Respeito. De respeito, de olho no olho. Então, ali tem sido devastador o efeito. Nesse tipo de trabalho, né? Sim, e inclusive tem uma legislação, né? Saiu a instrução normativa no início do ano proibindo o uso do celular nas unidades escolares, pelo menos no município, né? E isso também, você falando sobre a questão da pandemia, que nós nos tornamos, de certa forma, dependentes, né, da tecnologia, e os conflitos acabam ampliando-se, né? E considerando não só essa legislação, você tem nas suas pesquisas relações com as políticas públicas que estão presentes aí ou estão sendo desenvolvidas? Eu não estou dentro da política pública, assim, mas o que eu tenho acompanhado é uma luta que a gente até se surpreendeu que saiu essa proibição, porque celular, né? Eu achava que ia demorar muito mais, porque a gente vem fazendo uma campanha e mostrando dados e pesquisas do adoecimento que são inequívocas. Quer dizer, a gente tem hoje pesquisas de 20 anos mostrando que a variável internet aumentou consideravelmente o número de suicídios, automutilações, doenças psicossomáticas, distúrbios do comportamento, distúrbios, anorexia, bulimia, principalmente em meninas, e a gente sabe que foi com a entrada da internet. Né? Então, não é outra coisa. Não é a modernidade, não. É a entrada da internet. Né? Quer dizer, porque eles têm o mundo na mão deles. Né? Então, essa é uma batalha que a gente vem fazendo. O que aconteceu foi também um cruzamento de informações importantes, um documentário que sensibilizou muito os países, falando dos efeitos das mídias. Então, os políticos, pensando nos próprios filhos, enfim, também, se sensibilizaram e começaram uma campanha para tirar esses aparelhos. E agora a gente tem, por exemplo, esse filme Adolescência, né? Essa série. Teve um impacto enorme, já vai ser chamado, que é um filme que fala dos efeitos do cruzamento entre a masculinidade tóxica com a internet e a violência, que é cada vez maior. E isso também vai ser passado nas escolas da Inglaterra, onde o filme foi produzido, para que se debata essas questões. Então, às vezes, surgem algumas matérias da arte, da literatura, que criam esse impacto e essas discussões conseguem avançar. Então, eu acho que hoje, em termos de política pública, a gente deveria... as pessoas às vezes acham que pode ser um alarmismo. Não é alarmismo, gente. Isso é pesquisa mesmo. A gente deveria banir o uso do celular em todas as escolas. Então, né? para minimizar, seria um caminho. Seria um caminho para começar a conversa. Porque você deixar a criança no celular é deixar a criança em praça pública sozinha. É isso. É tudo lá. Tudo que você pode imaginar
tem e elas têm acesso. Só que também a gente tem no ambiente escolar o uso do celular pelos professores. Nós estamos as 3 aqui Com o celular. Sim. com o celular na mão, porque então, assim, a gente também, para poder ensiná-los a usar, a gente vai ter que porque nós somos uma geração que foi pega por essa tecnologia, nós vamos ter que nos educar, nós vamos ter que regular e ser seletivos no uso, né? Limitar. Esse é um caminho, né? É um Sim. caminho. É um passo, tem vários, né? Aham. E o celular, acho que a gente vai se enxergando, né, nessa sua fala da dependência no trabalho que foi desenvolvida principalmente no período pandêmico, que as pessoas, principalmente as que são workaholic, né, talvez tenham um caminho a mais aí para o adoecimento, porque você trabalha 24 horas, né? Tem pessoas que dormem com o celular ao lado e o celular vibra, já vai ver o que é. Se é trabalho, muitas vezes respondem. Então, isso qualquer é complicado. hora do dia, você recebe lá ou da noite ou da madrugada. Ele foi feito para isso. Ele é mais aditivo do que cocaína, né? Ele foi feito para isso mesmo. Ele tem essa competência de quer dizer, não é dizer, olha, você é viciada, não. Ele foi feito para nos viciar, cada vez mais agora com a inteligência artificial, né? E que por exemplo, a gente tem hoje muitas crianças namorando a inteligência artificial, namorando o algoritmo. Elas conseguem fazer com que o algoritmo responda a elas como se fosse uma pessoa e elas comentam entre elas, estão namorando um algoritmo. Quer dizer, imagina, é um negócio que pra gente é incompreensível, né? Então, é feito para isso, é para nos seduzir, para vender. É um produto do capitalismo, ponto, né? Como vai lidar com esse excesso de transparência por parte da família? Eles estão transferindo tudo para a escola, né? Então, a escola já tem o seu do dia a dia e agora, é o que você falou, existe a falta de respeito mesmo. Entra na escola, vem briga, sempre quem está errado é a escola e não, né? Sim. Como você tem alguma dica de como fazer isso? Sabe o que eu acho, Egli, que, assim, a história da relação entre a escola e a família, o Estado, sempre foi tensa, né? Porque a gente tem os pais ali, tem uma certa posição social, a escola tem outro, o Estado tem outro. Exigência. Tem sempre uma tensão disputando a criança. Quem que manda? Pode bater, não pode bater? A lei diz que não pode bater, mas na minha casa eu bato. Mas se eu bater, né? Exatamente. Assim, então a escola não educou, o pai não educou. Só que a gente tem que entender que isso, que é um fato histórico, ele tem nuances a cada período histórico, a cada época, né? Então, nesse momento, o que a gente está vendo nessas três relações, né? Os pais estão também atravessados pela questão da internet, mas eles estão premidos por uma ideia de performance. Sim. A internet faz com que você compare o seu filho com os outros e veja o que os outros estão fazendo. Sim. E o que vai acontecer? Esses pais, eles, ao invés deles seguirem a intuição deles, se basearem na história que eles tiveram com os próprios pais, e usando algum tanto de sabedoria, eles vão na internet e veem o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Então, agora, por exemplo, toda criança tem que ir para uma escola bilíngue. Não importa se a escola bilíngue tem uma pedagogia de 5ª categoria, um lixo de escola, se ela for bilíngue. Mas é isso mesmo. Ou se os professores falam mal a segunda língua, tem que ir para o bilíngue, porque o filho da vizinha está no bilíngue, porque todo mundo diz, eu também tenho que ir. Então, os pais perderam essa competência de julgar a partir de si. Eles estão teleguiados por essa comparação. Então, o que eles estão fazendo? Essa pressão que eles têm sobre eles exercem sobre a escola. E eles não estão mais indo na escola pensar, putz, o que essa escola precisa? Nossa, a gente precisa se juntar para melhorar essa biblioteca. Nossa, vamos nos juntar para pensar nessa questão racial. Nossa, vamos nos juntar para... Não, vou lá para falar que o meu filho fez uma prova que a professora não ensinou aquele negócio para ele e ele foi mal. Não tem mais uma visão, que isso também é super neoliberal, assim. Eu, a minha família, nós contra a rapa. Não tem uma ideia de que a escola faz parte de um bem comum, da coletividade, que existe uma comunidade de ensino, que eu, como pai e mãe, vou inserir meu filho numa comunidade, que eu também vou ser inserido. Não. Então, os pais estão impotentes, estão desautorizados, estão jogando isso em cima da escola. A escola
também tem um papel aí que é de não responder essa demanda. Acolher os pais, ajudá-los a encontrar um lugar mais potente, menos guiado de fora, mas, ao mesmo tempo, dizer, olha, isso aqui não dá. Então, eu lembro de um caso de uma professora, uma orientadora querida, quando a gente teve aquelas ameaças de que ia ter um ataque terrorista na escola. Tá voltando, viu? Esse ataque. Aí teve um dia fatídico. Essa semana... Teve outro? Sim. Então, mas teve um dia fatídico. Olha, amanhã, se for, era uma coisa tão fora, assim, tão ilógica. Em todas as escolas ia ter ataque, era uma coisa meio esquisita. Então, os pais entraram em polvorosa, claro, quem que vai levar o filho achando que pode acontecer alguma coisa. E chegaram para essa diretora, né, e falaram assim, eu posso trazer meu filho na escola? Ela falou, pode, a gente vai abrir, os professores virão, quer dizer, se a gente achasse que ia acontecer alguma coisa, aconteceria com a gente também. Os professores virão, estaremos aqui, pode trazer. Você garante? E aí ela responde, eu garanto. E aí ela trouxe para a discussão, eu falei, mas o que é esse? Tu garante mesmo? Quem garante? Ninguém garante. Deus, não. Né? Quer dizer, eu usei isso de exemplo, uma pessoa super querida, uma excelente orientadora, mas eu usei de exemplo assim, não, ninguém garante. Você olha, eu garanto que a escola estará aberta, que eu estarei aqui, que o que a gente vem fazendo de segurança a gente vai continuar fazendo. Eu não garanto que não vai vir um avião e cair em cima da escola. Não tenho esse poder. Então, a escola também tem que responder de um lugar que a psicanálise chama de castrado, quer dizer, que não tem nada a ver com arrancar nenhum pedaço do corpo, que tem a ver com o fato assim, olha, eu tenho um limite aqui. Eu não vou tentar vender para você uma coisa que não é possível. Mas é potente o meu limite. Não é que eu não garanto nada, fica mesmo na tua casa. Não, eu garanto aquilo que eu posso garantir. E isso é potente. Você sai da onipotência, sai da impotência e chega num certo lugar. E quando você traz uma coisa real, dessa qualidade, a pessoa fala, nossa, é verdade, eu também não preciso, ao deixar meu filho na escola, garantir que nada vai acontecer com ele. Não, eu vou para o meu trabalho, eu não posso garantir que nada vai acontecer com ele. Então, é um trabalho também da escola dizer, olha, isso a gente consegue fazer e faz com competência, e isso a gente não consegue fazer e nem está tentando, porque não temos essa competência. E num diálogo com a escola e a família, porque tem um jogo de empurra que todo mundo se sente desautorizado, se sente impotente, e estamos sofrendo do mesmo mal. Então, a gente podia se encontrar aí para falar disso, né? Fazer, quer dizer, o grupo inteiro chegar a uma conclusão, como fazer, como se ajudar. Interagir mais. Interagir eu tenho visto as escolas investir no diálogo com as famílias, né? Com uma tentativa de mediação das conversas com as famílias, né? Eu não vejo outro jeito. Essa necessidade da parceria. Eu tenho vários exemplos, né? Se for pegar aí, porque no dia a dia da escola nós convivemos aí com pessoas, tantas parceiras, que graças a Deus nós temos, muitos familiares que vêm na escola e sentam para conversar com esse intuito. Vamos ver o que vocês podem ajudar, né, para atingir os objetivos que é da família também. Mas nós temos muitos casos daqueles que o filho, o imperador, né, o pequeno imperador, ele chega, ele traz um discurso que o professor fez isso, a professora fez aquilo, e a família vem não no intuito de resolver o problema, mas de defender o filho ou a filha sem sequer verificar primeiro o que aconteceu, quais são outro lado. Exatamente, ouvir o outro lado, né? E o filho está sempre, ou a filha está sempre do lado certo, né? O errado é o outro. Isso pode influenciar também na saúde mental desses adolescentes, porque o nosso convívio com os estudantes são muitos casos de crise de ansiedade, de jovens que se automutilam, inclusive alguns que falam que têm ideias suicidas, né? E isso, infelizmente, é algo que faz muito parte do nosso cotidiano. Mas essa posição dos familiares também, de não falar também, você está errado, ou tentar, por exemplo, conduzir uma educação, que não é fácil, né, educar, mas tentar pelo menos educar nesse sentido de responsabilizar também. Então, eu acho que isso que você está falando é fundamental, né? É difícil, e o Freud ele era radical, ele falou assim, é impossível educar, governar e analisar.
porque a gente não consegue realizar essas 3 tarefas, porque depende da nossa relação com o outro. Então, a gente vai lá, faz a nossa parte, o outro faz o que ele quiser com isso. Então, a gente não governa ninguém, a gente não analisa ninguém, a pessoa se analisa, né? E a gente também não educa. Tem algo que a gente produz, mas que o outro faz o que ele quiser com aquilo, né? Então, acho que já também é um certo limite do nosso aqui. Agora, assim, a gente tem que pensar, a criança está em formação e ela, na formação, a escola está num segundo lugar, porque o primeiro lugar de onde ela vem, lugar onde ela se constitui como sujeito, lugar onde ela aprende a amar as figuras mais importantes para ela, mesmo que sejam figuras que deixem a desejar, mas são as figuras fundamentais, estão na família, nos cuidadores principais. Pode ser o pai e a mãe, o pai e o pai, a mãe, a avó, o avô. Então, são aquelas figuras centrais na existência dela. Então, quando ela vai passar para a escola, já é um segundo momento. É uma passagem para o espaço público. Né? Mesmo que a escola seja privada, você está convivendo com o público, com os outros sujeitos, com as outras famílias, com outros hábitos, com outras religiões, com outras raças, com outros gêneros, com tudo, né? Diferente. Então, ali, as famílias se confrontam de uma certa forma, porque o que eu ensinei para o meu filho, que queria que fosse o valor, vai ser comparado pelo próprio filho com o que o pai e a mãe da outra família ensinou e falou o que faz, que pode ser desde como se veste até o que come, música que gosta, nem entrar em time de futebol, religião, né? E política. Polêmico. A gente sabe que, assim, coisas miúdas. E as crianças estão lá naquele mundinho se comparando para dizer que na família deles é melhor, porque é muito caro para elas confiar em quem cuida. Porque se você não confia em quem cuida, no nível de dependência que uma criança tem, você está ferrado, né? Porque assim, se eu não posso confiar nas pessoas que eu mais dependo, então a criança defende um tanto isso. E os pais, por outro lado, eles têm uma relação narcísica com os filhos. O filho, ele representa o narcisismo dos pais. É o mini-me, é o meu filhinho, tá. É difícil para os pais verem os defeitos dos filhos, né? É mais difícil. E aí, quando coloca ali na arena da escola, ainda tem mais um elemento. Quando você bota teu filho na escola, você revive a tua experiência com a tua escola. As humilhações que você passou, os bullying que você passou, as alegrias que você teve, a satisfação que você teve. Então, você revive um pouco o racismo que você sofreu, a misoginia que você sofreu. Tudo você revive um pouquinho ali. E muitas vezes os pais ficam muito tomados por essa experiência. E elas julgam a experiência da criança a partir da própria experiência. Bom, dito isso, porque essa pergunta ela é complexa, assim, tem uma combinatória, né? As crianças também têm várias fases, quer dizer, é diferente você ser pequenininha, achar que tudo é lindo, de repente você entra na adolescência, já nem tudo é tão lindo, enfim. Quando os pais entram nesse modo, o meu filho não, o meu filho está sempre certo, o mundo é contra ele, a gente pode pensar numa das questões atuais, que é a polarização. A polarização é uma questão que atravessou nosso país e o mundo, onde não tem contraditório. Eu estou sempre certo, o outro está sempre errado e acabou. Né? Então, isso reflete na escola também. Mas também a gente tem como cada indivíduo lida com isso. Então, o que eu quero chegar na seguinte ideia. Quando a criança ela não se responsabiliza por nada que ela faz, pode ser um alívio, não tenho que me responsabilizar, mas é muito ansiógeno. É um lugar impossível, porque a criança percebe que as pessoas que apoiam ela, de algum jeito, estão trapaceando, difícil, né? Porque não é verdade, e que ela não tem como corresponder àquela expectativa. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, muitas crianças que não podem errar, não podem ir mal numa prova, então elas não podem fazer a prova, elas não conseguem. No dia da prova, elas têm todos os sintomas possíveis e imaginários e elas conseguem ali uma licença médica para fazer a prova sozinha no outro dia. Por quê? Porque se os pais dizem que elas nunca erram, sim, eles não aceitam os erros delas, elas não podem errar. Elas ficam com o que a psicanálise vai chamar um superego gigante, assim, controlando e dizendo, você não pode errar, você não pode errar. E é uma criança que tem grande chance de virar aqueles nem, sabe? Nem trabalha, nem estuda. Porque ela não pode correr o risco de errar. O erro para os pais é insuportável. Né? Então eu fiz uma volta gigantesca, desculpe, mas para chegar nesse... Porque assim, tem vários elementos, né? Quando você pensa em cutting, depressão, tem várias coisas que o cutting é o se cortar, né? Tem várias coisas em jogo, mas uma delas também é a impossibilidade de errar. Então, e falando dessa questão da perfeição, nós temos muitos casos das crianças atípicas na atualidade, muitos casos de TOD,
né? E assim, lidar com os ditos normais, né? Já não é fácil, porque lidar com as relações interpessoais nem sempre são fáceis. Mas essa questão das crianças atípicas, das crianças com deficiência e principalmente no caso das crianças que têm os desarranjos emocionais, que tem essa questão do TOD, né, que não pode ter a contrariedade, que isso tem uma forma, né, uma fórmula mágica. A resposta já está na pergunta, né? Mas mágica. Eu acho que a escola ela tem uma dívida histórica de ter sido sempre extremamente seletiva, né? Primeiro as mulheres não podiam entrar, né? Depois as pessoas negras não podiam entrar, depois então se tem uma certa condição para poder estar na escola, né? Então, a escola está fazendo uma reparação histórica com as inclusões. É uma reparação histórica, porque, na verdade, a gente nunca foi inclusivo, né? Então, não é agora. A gente nunca foi inclusivo, né? Uma criança que nascesse com síndrome de Down, ninguém nem conhecia, ficava no fundo do quintal. Escondia, vergonha, entendeu? Vergonha. Então, quer dizer, essa circulação que os pais reivindicam, eles têm todo o direito, é uma grande conquista de uma reparação histórica. E aí a gente vai ter, nesse tecido escolar, menos a ideia de uma produtividade desesperada, mas a ideia de que ali a diversidade pode conviver, né? Nesse espaço público, a escola tem essa aspiração do público, né? Gente, é um dos últimos, se não o último espaço onde a diversidade pode conviver. A gente vive várias formas de segregações no território, né? Numa cidade, por exemplo, quem pode, o rolê do shoppingzinho, que não pode, se você for da periferia, a praça tal só circula não sei quem, né? É tudo territorializado, né? A escola também é um território, tem escola de elite, tem escola da periferia, mas ainda é um território onde pode circular alguma coisa ali, e não só que pode aparecer uma diversidade, como é um lugar onde a diversidade pode ser trabalhada, né? Então, os outros espaços, não. Você não é obrigado a trabalhar disso. Está no teu prédio, não importa quem mora embaixo, quem mora em cima, quem é vizinho. Ali você é obrigado a trabalhar. Então, é um espaço de muita potência e de muito desafio, de muito sofrimento também, né? Então, a gente tem visto esse uso o risco nessas inserções é que elas também sejam inserções que acabam dentro da escola criando esses pequenos guetos, esses pequenos núcleos, né? Sim. E a gente sabe que existem sim comportamentos que são comportamentos de época, que a época fomenta e que a gente tem que começar a avaliar esses diagnósticos. Os diagnósticos estão saindo muito mal feitos, né? Muito qualquer coisa, né? Por uma série de razões que eu nem vou entrar aqui, mas a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de diagnósticos. E alguns diagnósticos, olha no DSM, que tem uma falta de reflexão profunda no DSM, eles só vão pegando os sintomas e elencando, né, juntando, mas sem se perguntar de onde vem, por que vem, o que tem de histórico ali, o que tem a ver com os hábitos de uma época, essa falta de crítica em relação aos diagnósticos. Então, a gente precisa começar a pensar os diagnósticos também, porque senão a inclusão fica mais problemática ainda, né? São os rótulos, né? Sim, são estigmas, né? Que a criança às vezes não pode nem sair daquele estigma, porque ela se reconhece naquilo, entendeu? Uma vez eu ouvi de um estudante na escola uma coisa que me marcou muito, assim, que falando, não, você tem potencial. Não tenho não, eu sou burro. Mas porque é um rótulo que foi lidado e que se colocou naquela... Não, a pessoa chega no consultório e fala, oi, tudo bem, eu sou depressivo, ou eu tenho TDAH. Eu nem conheço, não sei nem o nome da pessoa, ela já tem... É como se ela participasse de um grupo que com aquele nome eu já sei quem ela é. É uma identidade muito forte, isso é muito problemático. Se identificar com algum traço. Sim. A gente não é uma coisa só, a gente é um monte de coisas, né? Nós somos 3 mulheres completamente diferentes. Sim. Né? Não tem como, ninguém é comparável, né, a um rótulo. Verdade. Nós não tem uma fórmula mágica, né? A escola tá... E a escola muitas vezes tem que dar conta... Tem que dar conta. Né, de muita coisa que
não é, né? Não faz parte dos objetivos dela, né? Acho que não tem que dar, né? Tem que começar a fazer um corte aí. Porque eu vejo os professores achando que eles têm que virar neurocientistas, psicanalistas, psiquiatras, TOs. Não, gente, não é esse o teu trabalho, entendeu? Você pode ter um olho bacana para encaminhar a pessoa para alguma coisa, mas não assumir essa demanda. Que eu falei, garante? Não garante, eu garanto isso aqui. Isso daí eu já não garanto, né? Então a escola também tem que saber o seu limite, né? Colocar limite. É difícil esse apoio aí da saúde, né? Na escola tá meio, né, capenga. Não... a gente... Porque a escola também encaminha, né? Tenta encaminhar, porque não sabe o que fazer. Porque falta módulo, falta estrutura mesmo, né? A parte do governo, o governo não oferece, não. Então, aí que fica a dificuldade, né? Tá no colo da escola, os pais cobram e a criança está lá e não tem a formação adequada para aquele professor ajudar a criança, né? Então, aí tá o... E os profissionais estão adoecidos, né? Estão adoecidos. Nós temos nas unidades escolares aí muitos profissionais que estão em afastamento e a maior parte deles é por questões, né, da saúde mental. Né? E a recuperação também requer aí não só, né, a nossa dedicação, mas também as políticas públicas efetivas, né? A gente tem uma estrutura magnífica, que é o SUS. Tá lá. Ninguém precisa... Porque às vezes eu vejo uns políticos falando assim, a gente tem que inventar... Não, não tem que inventar nada. O SUS tá lá. Ele é maravilhoso. Fazer funcionar, né? A gente tem que fazer ele funcionar. Ponto. A gente tem que lutar por ele, a gente tem que defender ele, a gente tem que parar de falar mal. Porque não é o SUS que é criticável, é a falta de fomento ao SUS, é a falta de apoio ao SUS. A falta de investimento no SUS. Porque quando ele funciona que é um relógio, né? Então, a gente tem essa estrutura, a gente tem que defender ele, nunca é demais falar disso, nunca é demais a gente ter ações em defesa do SUS, né? Agora, veja, a gente tem uma quantidade enorme de psis no Brasil. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas. Mas a gente está indo para um caminho muito perigoso de achar que todo mundo precisa de psicoterapia. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada nessa ideia. Porque faz supor que estamos todos, de alguma forma, adoecidos, né? A gente precisa começar... Tem uma frase do Tom Zé que é maravilhosa. Ao persistirem os médicos, consulte os sintomas. Ou seja, talvez a gente esteja apostando demais no tratamento e não fazendo uma crítica ao estilo de vida que a gente está levando. Você entende? Então, tipo assim... Porque o risco aqui é o seguinte, olha, leva uma vida que não é aceitável, numa condição que não é aceitável... por questões políticas e sociais que têm que ser enfrentadas. Mas como eu estou adoecido, então eu vou tratar, aí eu vou tomar um remédio que aí dá um jeito para eu voltar para o trabalho e encarar o trabalho. Então eu deprimo no trabalho, por exemplo, faço um sintoma de uma depressão, porque o meu trabalho é um horror, e aí eu vou no médico, o médico fala, então eu vou te dar um remédio para você voltar mais pertinho para o trabalho. Gente, não. O psi, ele não deveria estar a serviço do capitalismo e das coisas que moem o nosso psiquismo. Ele deveria escutar esse sujeito, de forma que esse sujeito começasse a repensar a vida que ele leva. Que nem fala assim, meu casamento é um lixo, meu marido me bate. Mas no dia seguinte ele vem com flores, fica tudo bem. Mas ele me bate. Bom, agora eu tô começando a ficar deprimido, que tanto que ele me bate. Eu vou pro analista. E o analista, ao invés de começar a perguntar, escuta, mas por que você tá com medo que te bate, né? Que tem uma razão. Vamos lá trabalhar isso. Não tem julgamento nenhum. Vamos entender por que você chegou nesse lugar. Ele fala assim, não, toma um antidepressivo que você vai ver que quando ele te bate, você passa mais rápido. Não, bicho, não é isso, entendeu? A gente tem que começar a pensar o que está acontecendo na estrutura escolar que as pessoas estão adoecendo tanto. Sim. E o que a gente pode fazer lá de dentro. Porque senão a gente vai precisar de um psi, de dois, né? Um da área psicológica, psicanalítica, psicoterápica e outro psiquiatra para dar remédio, porque nenhum desses três dá remédio. Para cada cidadão brasileiro. Não, gente, não é isso. A gente tem que começar a mudar as condições materiais do trabalho e a gente só consegue fazer isso junto.
E a gente está muito num discurso de eu tô adoecido, você tá adoecido, você tá adoecido, então que lindo. Tá, não. Pô, a gente está muito adoecido. Vamos parar para conversar sobre isso e pensar formas coletivas de melhorar a qualidade dessas relações, porque o ambiente escolar não seja um horror. A gente está um pouco conformado num certo lugar, achando que tem que tratar individualmente. Isso é puro suco de neoliberalismo. Sim. A desgraça mundial eu resolvo no divã. Não, gente. No divã se resolve outra coisa. Mas essas condições materiais a gente tem que resolver fazendo greve, fazendo políticas públicas, diminuir o número de alunos na classe. Exatamente. Sim, tem muitos alunos com problema mesmo. Então, o professor fica pirado, porque não consegue lidar com tantas, né, crianças assim. Então, a gente está... Então, aí questão da violência também, né? Sim. Porque muitas vezes muitos querem justificar a violência a uma falha do outro, né? E muitas vezes o estudante dá muito trabalho, tal, precisa ter um encaminhamento para um diagnóstico, né? E aí um medicamento que é para ajudá-lo, não que o medicamento também seja desprezível, né? Porque em alguns casos há necessidade, claro, né? Óbvio. Só que não pode banalizar também, exatamente. Achar que essa é a solução. Isso daí é um paliativo para tratar. Os medicamentos, eles trabalham com sintomas. Eles não trabalham com a causa. Aí você tira o medicamento, volta, porque ele é só sintomático, né? E eu acho que eu lembro de uma ocasião, acho que tem uma questão ética muito séria, você trouxe novamente a questão da responsabilidade, que me interessa muito essa questão, que é uma questão ética, assim. Teve um problema de jogo de futebol faz muitos anos, e que acabou em pancadaria no campo, assim. E eu lembro que ficou uma semana de discussão, quem estava errado, quem estava certo. E eu falava, gente, não é possível que as pessoas estão discutindo o que levou à pancadaria e não estão discutindo que não tem justificativa para a pancadaria. Quer dizer, mesmo que o cara tenha feito uma rasteira no outro, o problema é a pancadaria. Sim. Né? Então, essa questão da responsabilização, do sujeito assumir o que ele faz e a gente começar a pensar que tem formas que não são toleráveis em nenhuma circunstância, que a coisa caminhe para a violência, não é tolerável dentro de uma escola, que a gente tem vários canais de denúncia. Bom, se tem um professor que ele é abusivo, ele há de ser abusivo com outras pessoas, denunciar isso, chamar a quem direito, né? Mas as violências, elas são um fracasso total do diálogo, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar em responsabilização, que é uma coisa que está faltando muito no Brasil, que essa cultura da impunidade geral, ela aparece no tecido da escola, com certeza, né? Então tá. Verinha, queria agradecer a tua presença, pedir as tuas considerações finais, tá? Muito bom estar aqui com você. Só para a gente terminar, alguma consideração que você gostaria de dar? Olha, é um prazer estar aqui, foi muito bom conversar com vocês, esse assunto me interessa muito, eu espero que as pessoas que estão ouvindo e vendo tenham questões, que isso possa trazer alguma questão. Retornar pra gente. Mas eu acho assim, que a escola ela é de uma potência, ela é de uma importância inversamente proporcional à forma como ela tem sido tratada, e não é à toa, porque politicamente ela é muito potente, né? Então a gente precisa realmente pensar de uma forma mais coletiva, para sair desses dilemas que a gente está enfrentando. Então, obrigada pela presença. Obrigada aqui por nós três, né? E até uma próxima, tá bom? Obrigada, obrigada, gente. Tchau.